Meditações do Evangelho de Lucas, dia 4. A incredulidade de Zacarias e o consequente castigo. Lucas 1, de 18 a 25. Nessa passagem, vemos o alcance da incredulidade na vida de um homem bom. Mesmo Zacarias sendo justo e santo, pareceu-lhe impossível o anúncio feito pelo anjo. Não lhe parecia possível que um homem idoso como ele viesse a ser pai. Como saberia isso? Indagou, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Um judeu bem instruído como Zacarias jamais poderia ter levantado uma questão dessa natureza. É certo que ele estava familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento. Ele tinha o dever de lembrar os nascimentos miraculosos de Isaque, Sansão e Samuel em tempos antigos. Tinha o dever de lembrar que aquilo que Deus fizera no passado poderia fazer no presente e que para ele nada é impossível. Mas esqueceu-se de tudo isso. Não pensou em mais nada além daquilo que o mero raciocínio e o senso humano sustentaram. Nos assuntos espirituais é comum acontecer de terminar a fé onde começa a razão. Tiremos uma lição sábia do erro de Zacarias. Sua falta é daquelas a que o povo de Deus em todas as eras tem sido muito suscetível. Abraão, Isaque, Moisés, Ezequias ou Josafá nos ensinam que um crente verdadeiro pode às vezes ser tomado pela incredulidade. Essa é uma das primeiras fraquezas que atacaram o coração humano no dia da queda, quando Eva creu no diabo em vez de crer no Senhor. Trata-se de um dos pecados mais profundamente arraigados. Atormenta os santos, os quais nunca ficam inteiramente libertos dele antes da morte. Oremos diariamente: Senhor, aumenta minha fé. Que jamais coloquemos em dúvida o fato de que Deus diz uma coisa, vai cumpri-la realmente. Nesses versículos, vemos também a porção e o privilégio dos anjos de Deus. Eles trazem mensagem à igreja de Deus, desfrutam da presença direta do Senhor. O mensageiro celestial que aparece a Zacarias reprova sua incredulidade, dizendo-lhes: quem é ele? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te. Sem dúvida, o nome Gabriel terá enchido o coração de Zacarias de humilhação, fazendo-o ver a si mesmo. Lembramos que o mesmo Gabriel, 490 anos antes, trouxera a Daniel a profecia das 70 semanas e dissera-lhe como o Messias teria de ser morto. Sem dúvida, Zacarias teve de ver o contraste entre a tristeza da incredulidade manifestada enquanto ministrava pacificamente como sacerdote no templo do Senhor e a fé demonstrada por Daniel, que morava cativo na Babilônia, enquanto o templo em Jerusalém permanecia em ruínas. Naquele dia, Zacarias aprendeu uma lição que nunca mais pôde esquecer. O relato de Gabriel faz de seu ministério deve suscitar em nós um profundo sondar no coração. Esse Espírito poderoso, muitíssimo maior em poder e inteligência do que nós, considera seu maior privilégio assistir diante de Deus e fazer sua vontade. Que nossos desejos e objetivos estejam orientados na mesma direção. Que nos esforcemos para viver de tal forma que possamos um dia estar corajosamente em pé diante do trono de Deus, servindo a Ele dia e noite em seu templo. O caminho para alcançarmos essa posição tão elevada e santa está aberto diante de nós. Jesus o abriu para nós ao oferecer seu próprio corpo e seu próprio sangue. Que nos empenhemos em andar nele durante os breves dias da vida presente, a fim de que possamos participar da nossa porção juntamente com os anjos eleitos de Deus, nos séculos infindos da eternidade. Finalmente, vemos nessa passagem quão profundamente pecaminosa diante de Deus é a nossa incredulidade. As dúvidas e os questionamentos de Zacarias trouxeram sobre ele um pesado castigo. Ficarás mudo disse-lhe o anjo, e não poderás falar porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Tratava-se de um castigo bem compatível com a ofensa. A língua não estava pronta para manifestar a linguagem do louvor e da fé. Tinha
de ficar mudo. Tratava-se de um castigo de longa duração. Zacarias foi condenado ao silêncio por, no mínimo, 9 longos meses, sendo lembrado diariamente do fato de que ofendera a Deus com sua incredulidade. Poucos pecados parecem ofender tanto a Deus quanto o pecado da incredulidade. Certamente nenhum outro pecado atraiu castigos tão severos sobre os homens. Duvidar de que Deus pode fazer alguma coisa que Ele diz que fará é negar, de forma prática, sua onipotência. Duvidar de que Deus não cumprirá completamente alguma de suas promessas é fazê-lo mentiroso. Os crentes jamais devem esquecer-se dos 40 anos que Israel vagou pelo deserto. Quão solenes são as palavras do apóstolo Paulo: não puderam entrar por causa da incredulidade. Vigiemos e oremos diariamente contra esse pecado que devasta a alma. Os crentes que cedem a ele perdem a paz interior, fraquejam nas batalhas, têm suas esperanças ofuscadas, veem-se emperrados em seu caminhar. De acordo com a proporção da nossa fé, desfrutaremos da salvação dada por Jesus, seremos longânimos no dia da provação e teremos vitórias sobre o mundo. Resumindo, a incredulidade é a verdadeira causa de muitas enfermidades espirituais. E uma vez que lhes permitimos animar-se em nosso coração, ela nos correrá como um câncer. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Estabeleçamos como princípio para nosso cristianismo o fato de crermos implicitamente em toda a palavra de Deus, estando vigilantes quanto à incredulidade em tudo o que diz respeito ao perdão dos nossos pecados e à nossa aceitação diante de Deus, aos nossos deveres particulares e às lutas da vida diária. Deus abençoe e até o próximo episódio.